Quem gosta de funk music já está acostumado com esse som. É o som do talkbox de Roger Troutman, um dos artistas, produtores mais importantes de todos os tempos e que fez da sua música uma marca registrada nunca repetida por ninguém. Originalidade, capacidade, sons eletrizantes, vibrantes, fizeram desse artista algo que sempre vai ficar na história. Nos anos 70, Roger Troutman transformou a música funk de uma maneira que ninguém nunca tinha conseguido fazer antes. Artistas de todo mundo foram influenciados por esse estilo de som, que ele, com toda a humildade, dizia ter sido influenciado por outros, como seu mentor, George Clinton, que criou as bandas Funkadelic e Parliament, entre outras. Desde o momento em que Roger Troutman começou a gravar seus primeiros discos com a banda Zapp, que aqui nós conhecemos como Zapp, ele transformou realmente o mundo da música. Como uma curiosidade, muita gente não sabe, o nome da banda chama-se Zapp, justamente porque é o nome de um dos irmãos de Roger que faz parte da banda. No dia em que ele nasceu, na maternidade, no momento que ele estava para nascer, a luz, toda a força, cortou, desapareceu e de repente com um relâmpago muito forte ela voltou. O pai não estava, resolveu dar o nome de Zapp para o seu filho e deu no que deu, né? Hoje em dia o mundo todo conhece o som dessa banda que ficou marcado para a história. Então, enquanto você escuta esse som aí, que é o Be Alright, né, uma das músicas do primeiro álbum do Zapp, de 1980, inclusive, quem rolava muito esse som nos bailes da vida aí é o DJ Gamacenei aqui, meu amigão. É o seguinte, ó, quando você teve naquele dia lá na Jovem Pan, que foi a comemoração do aniversário de 10 anos da Jovem Pan, o Roger tava lá, qual que era a perspectiva que você tinha do artista, da música e tal, o que você achava? Bom, apesar, tem um dado importante que da época, Zapp, a banda Zapp, mas especialmente o Roger Troutman, fez parte da minha vida toda, da minha carreira toda como disc jockey. E veja bem, no tempo de 1980, onde eu fazia ainda os bailes de vila, né? Eu conheci uma música como um disco como esse, um disco histórico, na minha opinião. Para 1986, eu já poder estar presente ao lado do produtor e intérprete dessa música, para mim é a maior prova de que assim, tive uma carreira na noite, uma carreira meteórica, né? Em 6 anos eu já podia estar do lado dos maiores intérpretes da música negra na minha concepção, e uma coisa que eu nunca imaginava que pudesse acontecer, né? Eu visitar a rádio e ao mesmo tempo a gente poder estar ao lado, saber toda a história de um dos grandes músicos, de um dos grandes produtores da música negra, um cara que praticamente fez parte da minha cultura musical inteira, né, da minha história musical. Não, teve um lance engraçado quando foi no primeiro show que foi do Roger, quando foi para Chic Show, que ele fez no Corinthians, que o Ney tava tocando a música do Roger, ele tinha 2 discos iguais, ele começou a fazer uns back-to-back, fazer umas performances com o disco do Zapp, e o Roger tava do meu lado e perguntou assim, quem que é esse cara? É aquele mesmo cara daquela vez, né? Eu falei, ele é doido, ele falou. Aí ele falou isso pra mim, e do lado tava o Luizão, perguntou, alguém perguntou pra mim, quem que tá falando aí do Ney? Ele falou que ele é doido. A pessoa que me perguntou achou foi meio aborrecido, mas na verdade ele queria dizer que doido, queria dizer assim, que ele achou muito legal, porque lá fora o pessoal ainda não tinha ideia de usar o estilo de música do Zapp, de fazer esse tipo de brincadeira com a música. O pessoal tinha até um respeito meio excessivo pelo negócio, e ele se amarrou, achou legal, falou meio assim, fala pra ele fazer mais esse negócio aí. Foi muito legal, foi engraçado. Foi interessante. Bom, o que se resume disso é que a vida da gente, tudo que se constrói na vida tem determinadas oportunidades. Eu acredito que eu fui um privilegiado em termos de oportunidades. Eu acho que eu devo sempre agradecer, em primeiro lugar, a Deus e talvez alguns ícones da música e da noite paulistana por eu poder ter todo esse reconhecimento e esse conhecimento musical. Assim, eu tive a chance de aproveitar todas as grandes oportunidades que me impuseram. E a maior delas foi poder, por 2 vezes, estar ao lado de um dos maiores cantores internacionais que eu praticamente respeito e considero, depois do grande James Brown. Acho que o Roger Troutman do Zapp, para mim, é um dos maiores ícones da música negra que eu posso admirar até hoje.
Duas perguntas bem difíceis. Como é que foi quando você viu o Talkbox em ação? Porque era totalmente novo, né? Quando aconteceu isso era coisa novíssima, não existia nem a ideia de como se utilizava aquilo. Como é que foi pra você? Novo, mas era fantástico, uma coisa absurda, diferente, né? E mostrando o máximo da criatividade que um músico pode ter, né? Acho que ninguém nunca usou o Talkbox da forma que o Roger do Zap usava, né? Concorda? Ninguém não, aliás, ninguém nunca usou, tanto é que é reconhecido mundialmente como um cara que revolucionou a música. A música virou a funk music virou outra funk music depois do Roger, porque o que ele inseriu na música era um lance muito futurista para aquela época. Assim como o cara que ele se inspirava, que era o George Clinton, né, o pessoal do Parliament, do Funkadelic, eles revolucionaram na época deles, ele foi revolução novamente, o Roger, quando começou a mostrar essa cara, porque não existia, ninguém entendia o que acontecia. Veja, o cara põe um caninho de borracha lá, canta a música e toca a própria voz, na nota que ele quer. Transforma naquilo que ele quer. Existia o vocoder na época, que era um negócio robotizado, que era um negócio meio... Era até meio feio, né? E ele veio com uma outra cara. Tanto é que depois disso aí, ficou muito... A gente sabe que quem tocava sabe. Ficou muitos anos alguém esperando que alguém fizesse aquilo de novo. E aí, nunca mais vai ter? E só veio aparecer aqui nos anos 90 e muito, né? Nem 90 e pouco não foi, né? Agora, outra pergunta bucha. Música preferida do Roger? Bom, é a música que, inclusive, foi a música que causou a nossa aproximação, né? No caso, o Fábio, que estava nos apresentando, e comentou que uma das músicas prediletas dele, que eu gostava muito de ouvir, era I Keep Trying. E ele ficou emocionado na hora, até cantarolou a música naquele momento, e foi o que resultou nas fotos, e a gente até teve assim uma aproximação muito grande pelo fato de uma das músicas na qual acho que ele nem imaginava que um brasileiro pudesse gostar e pudesse ser fã incondicional. Acho que é uma das músicas que eu mais gosto do Zap, da banda do Roger e da banda Zap. I Keep Trying é uma música inesquecível até na minha convivência musical. Informação para você que está vendo, I Keep Trying do álbum do Roger de 1984, The Saga Continues, é o nome do disco, tá? Para quem vai procurar, você vê que nós somos uma loja de disco aqui, né? Então quem tá afim pode encontrar, inclusive. Bom, o que é interessante aqui tá fazendo esse resgate aqui do trabalho de um grande músico, eu acho que não só para mim, para todos os DJs e para todo mundo que curtiu a música black dos anos 80, o Roger e a banda Zap tem uma representatividade muito grande. Acho que pra mim não existe música dos anos 80 sem o trabalho do Roger e a banda Zap. Sabe, a infinidade de músicos, de discos que tem, de músicas que emplacaram uma a cada ano, ou até, pode-se dizer, até a cada 6 meses. Né? Eu acho que todos os discos que a gente pode pegar aqui representam uma fase, né, da história do Roger e da banda Zap. Automaticamente representa toda a década de 80, né, para muitos que hoje fazem parte da cultura black music. E é isso aí, na minha opinião, eu acho que assim, se eu tenho alguns ídolos na música negra, pode-se dizer que na década de 80, até pelo fato da minha formação profissional, eu acho que um dos grandes ícones da minha formação profissional é Roger e a banda Zap. Bom, uma das maiores provas da minha admiração por esse talento e grande formador de estilo, criador de estilo, é essa foto aqui, essa humilde foto aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma relíquia que até há pouco estava em poder do meu grande amigo Fábio Macari, que a partir de agora fica em minhas mãos, né? Então acho que essa é uma das maiores provas e que ninguém faz ideia do sacrifício que foi para eu me aproximar dessa peça aqui, né, em 86, na sua primeira vinda ao Brasil. Então acho que isso é a maior prova de que a música de Roger e a banda Zap tem uma significância muito grande para mim. E é isso aí. Super DJ Grandmaster Ney, contato. Meu contato, você pode conversar com o Gran pelo e-mail, é masterney@hotmail.com. E também meus contatos para qualquer eventualidade é 6848-1215. Tá? É Grandmaster Ney Produções, 6848-1215. Falou, Grandmaster Ney. Valeu, cara. Olha, esse cara que está vendo do meu lado aqui é o dono dessa loja. E de muitas outras, né? Ele não quer falar porque ele não quer expor o meu patrimônio. Se eu falar o nome dele, mesmo nome, ninguém vai adiantar nada, porque ninguém conhece ele pelo nome dele. Acho que se eu conhecer ele pelo nome dele, o pai dele, talvez. Mas esse aqui é o Gordo, agora falando sério, o cara muito importante para
o mundo da música aqui em São Paulo, principalmente, né? Pro Brasil também, porque o nome viaja por aí. Mas é o seguinte, é um cara que tem loja de disco, trabalha com disco, mexe com disco, coleciona disco há quanto tempo? Desde 1977, que eu comecei a colecionar assim, muito mesmo, começar a comprar. Eu já comprava antes, o meu primeiro disco foi em 73, Al Green, e o meu primeiro e o segundo, Al Green e Marvin Gaye, o Les Queiron, Al Green, o Capa Branca, I Am Still in Love with You, I'm Still in Love with You. Primeiro, daí pra frente foi devagarzinho. Quando foi em 77 mesmo, que aí eu deslanchei, comprando 4, 5, até 6 discos por dia assim. E entrei assim na música definitivamente, colecionando muito disco. Então fala um pouquinho do que você acha do som do cara. Gosto muito do som dele, né? Bastante, porque ele faz bastante música lenta também. Né? Pra mim também é um dos ícones da Black Music, com certeza. A gente conhece a história dele já um pouquinho lá pra trás, quando ele começou lá no Sun, inclusive informação que eu descobri há pouco tempo com o Macari. Começou lá, lançou o disco junto com o Ramambari, e depois acabou fazendo carreira solo, juntamente com a banda Zap também, Zap, Rod. E pra mim também é um dos ícones, como disse o Ney. É que a gente já seguiu um caminho meio diferente. O Ney caiu mais pra discotecagem, eu já caí mais pra esse lado de, digamos assim, atrás de um disc jockey tem as lojas de equipamentos, tem as lojas de disco, então eu já fiquei mais pra esse lado da informação também, né? Apesar de que os DJs que a gente conhece, quase todos são bem informados. E fiquei mais pra esse lado e gosto muito de Roger Troutman, bastante, muito mesmo. Uma das faixas que eu muito gosto também foi que o Ney acabou de falar agora, Keep Trying. TC Song eu acho fantástica e aí vai, porque tem muito disco pra falar dele. Tem as produções também que eu gosto muito e vai por aí afora. Então, falando disso aí, é o seguinte... Você imagina o seguinte, imagina quando alguém pensar no que aconteceu com esse cara, com o Roger. No tempo que ele começou, ele era fã incondicional do Parliament, do Funkadelic, e nunca que ele ia imaginar na vida dele que um dia o George Clinton, que era o mentor, né, do Parliament, do Funkadelic e outras bandas também, apareceu lá na cidade de Dayton, porque ele também é de Ohio, mesmo estado que o Roger nasceu. O Roger nasceu em Hamilton, né? Mas ele tocava, ele se posicionou em Dayton, montou uma empresa lá, estava num show tocando e aparece o George Clinton. O homem escuta o show do Roger, fica fascinado, vai no backstage, chama o cara para conversar e fala assim: olha, você precisa gravar comigo. Ele quase teve um ataque cardíaco, né? Ele me contou, né? E aí, depois de um tempo, ele acabou gravando com o George Clinton. Agora, olha o que aconteceu depois. Eu estou falando com um cara que é lojista, que conhece disco. O Roger foi convidado para gravar, tocar com um número infinito de pessoas, até com Michael Jackson. Como tem gente que não sabe, o álbum Bad do Michael Jackson tem participação do Roger Troutman.